Vamos agora, meu caro aluno, para quê? Para aquela revisão do conteúdo dessa aula de número 7, onde nós aprendemos processo de separação dos materiais. Então, vejamos lá, revisão de conteúdo. Vamos lá? Olha só o que nós vimos, né? Separação de materiais. E nós vimos, entre outros, o quê? Nós vimos filtração comum e filtração a vácuo. É isso? Nós vimos extração por solvente. Nós vimos centrifugação. Nós vimos levigação, né? Vimos extração por solvente, vimos centrifugação, levigação. Vimos decantação, né? Por diferença de densidade. Separação da magnética, porque nós utilizamos ímã para atrair alguns metais. Nós utilizamos peneiração, onde tem grãos de tamanhos diferentes e, de repente, os menores passam pelos poros da peneira. Vimos a catação, quando tem a mistura de sólidos diferentes, tamanho grande, que você consegue catar perfeitamente. Vimos o quê? Destilação simples, que corresponde a por vaporização, separar, destilação simples, um sólido e um líquido, pela diferença de temperatura, as temperaturas distantes, né? E destilação fracionada, quando nós temos misturas de líquidos, ok? Então, o líquido também misturado como água e álcool, ou os componentes do petróleo, e precisamos separar. Por isso, nós aquecemos, pelos diferentes pontos de temperatura, obteremos, ok, cada componente. Recristalização ou cristalização, vamos dizer assim, ou extração por cristalização, que foi o caso das salinas, onde você represa, você armazena a água do mar, com a evaporação a água vai embora, os sais ficam retidos e você faz aquela coleta, né, para refinar e colocar à disposição para o consumo das populações. Ainda mais, aprendemos sobre a reciclagem do lixo, onde vimos que todo resíduo proveniente das atividades humanas ou naturais, gerado nos centros urbanos, que é considerado lixo. Ainda vimos que o lixo ele deve ser reciclado ou encaminhado para um tratamento ou disposição final adequada. E a coleta seletiva do lixo, né, é uma das etapas do processo de reciclagem, pois permite a separação de materiais reciclados como papel, vidros, latas, plásticos, tudo isso do lixo comum. Foi bem? E lá nós sabemos que a separação de materiais é denominada também, no caso da coletar os lixos para reciclagem, é feito catação, porque eles apresentam tamanhos grandes, ok, de formas diferentes, e você consegue visualizar e fazer a devida catação. Sobre tratamento de água, nós vimos o quê? A coagulação, onde você coloca as substâncias químicas, como sulfato de alumínio, e começa a flocular, começa a gerar coágulos, né? E aí, a coagulação, você coloca o produto e eles vão o quê? Gerando flóculos. Por isso nós temos a floculação. E quando aquelas substâncias sólidas que estão na ala vão se floculando, eles vão decantando e se depositando no fundo do recipiente. Em seguida, já que a maior parte sólida decantou, ficou no fundo do recipiente, o sobrenadante, quer dizer, a parte superior da camada líquida, vai para outro tanque e vamos fazer uma filtração, que nada mais é do que um clareamento daquela água. E uma vez que a água seja filtrada, reteve todas as impurezas sólidas, vamos desinfectar, colocar a solução de cloro para matar as bactérias e micro-organismos. E depois a fluoretação com flúor para garantir o quê? Problema de não afetar a dentição dos seres vivos. Sendo assim, aí você vai pegar a água e você vai estocar, digamos, em
em caixas d'água elevatórias para que, por gravidade, você possa abastecer diversas comunidades, ok? Então, diante dessa revisão, espero ter colaborado no seu aprendizado, porque agora você vai para a atividade de sala e logo, logo voltarei para os devidos comentários. Valeu? E aí, meu caro aluno? Como é que foi aí a atividade de sala? Resolveu as questões direitinho? Então eu espero que você tenha sido bem sucedido. E vamos lá no comentário de cada um? Olha só. Aqui no comentário de cada questão, nós temos o seguinte. Na perfuração de uma jazida, ok? Petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, ou seja, diminuir a pressão, o petróleo bruto deixa de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação antes do refino. E assim sendo, ou seja, separá-lo da água salgada e separá-lo também das impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente, quais? Você vai separar das impurezas sólidas, tá bom? Como areia e argila e etc e tal. Você vai preparar para ir purificando aquele petróleo. Então, você vai fazer uma decantação e uma filtração. Você vai fazer uma decantação e uma destilação fracionada. Você vai fazer a filtração e a destilação fracionada, filtração e decantação, ou destilação fracionada e decantação. E aí, o que vocês observaram lá no enunciado, né? Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele vai ser submetido a 2 processos antes do refino. Separar da água salgada e separar das impurezas. Ó, separar da água salgada é um, separar da impureza. E aí, vamos lá. Qual seria, então, aqui a verdadeira resposta correta? Decantação e filtração. Veja bem o comentário. A alternativa é A. Por quê? Durante a decantação, o petróleo se deposita, ou seja, decanta no fundo da água salgada, que ele é mais denso do que a água salgada. E depois, retirado, em seguida, ele vai ser o quê? Filtrado, para, nessa filtração, ser tirado as impurezas sólidas. Como o petróleo é uma mistura de várias substâncias, por isso que ele apresenta densidade superior da água e ele decanta e é filtrado para a retirada das impurezas sólidas, porque vai para o refino. Quando ele vai para o refino, ele vai como petróleo puro. Você quer apenas separar os componentes e não as substâncias, as impurezas que nele apresenta. Beleza? Agora, aqui na segunda questão, o que ele nos diz? O mercúrio, o metal líquido, é utilizado pelos garimpeiros para extrair o ouro. Nesse caso, o mercúrio forma com o ouro uma mistura líquida homogênea que pode ser separada facilmente da areia da água. Infelizmente, esse processo causa muitos danos ao meio ambiente, ok? Sendo assim, o uso de mercúrio contamina o solo, as águas, o ar atmosférico e próprios
garimpeiros, ok? Dessa forma, vamos em seguir. A separação do ouro é feita sob aquecimento e isso é possível por quê? Por que a separação do ouro é feita sob aquecimento? Letra A, o ouro é mais volátil que o mercúrio. Letra B, o ouro é mais denso que o mercúrio. C, o ponto de ebulição do mercúrio é maior do que o do ouro. D, o mercúrio funde-se a uma temperatura menor que a do ouro. Ou letra E, o ouro dissolve-se no mercúrio. Então, olha aí, você tem o ouro que está misturado na areia. Mas para você extrair o ouro, você coloca o mercúrio. Então aí você vai ter aquela mistura, vai formar o quê? Uma canga. E aí essa técnica de mistura, olha lá o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, a técnica de mistura, nós vimos que chama-se levigação, ok? Você vai misturar o ouro, que é líquido, metal líquido, ao mercúrio, que é sólido, para poder o quê? Separá-lo da areia. E assim sendo, a separação do ouro é feita sob aquecimento. Isso é possível porque o ouro se dissolve no mercúrio. O mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente e dissolve, e aí você vai obter desta forma, tá bom? Sendo assim, olha só, a resposta certa era exatamente letra E, o ouro dissolve-se no mercúrio. E agora o comentário. Como o ouro se dissolve no mercúrio, vai formar então uma mistura homogênea, formando um sólido dissolvido em um líquido. E essa mistura pode ser separada através de destilação simples. Primeiro você coloca o mercúrio para tirar o ouro da areia. Mas vai ficar mistura homogênea ouro-mercúrio, não vai? Aí você quer o quê? Separar o ouro do mercúrio. Quando você separar, você vai continuar, vai tirar o ouro e você vai deixar o mercúrio e vice-versa. Você vai tirar o mercúrio e vai deixar o ouro e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, por isso que nós utilizamos a técnica de levigação quando tratasse de separação do ouro da areia através dos garimpos. Eu agora convido você aqui para a última questão, que é a questão, exatamente a terceira questão, que é se liga no Enem. Então, se liga no Enem. O que diz essa questão? Isso aconteceu no Enem de 2011, hein? Sempre trabalhando com algumas questões que já aconteceram e já foram usadas, digamos, nos Enems anteriores, para você se preparar, né? Vamos lá, anunciado. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é que a poluição da água do rio, que é a principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Então, como não existe água potável, a alternativa é consumir a água do rio. Você já viu aí? Então, é muito complicado. A gente, olha aí, a região de Belém, muitas águas e a população precisa utilizar. E aí, como não tem água potável, a alternativa seria consumir o quê? Letra A,
o procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essa população ribeirinha é a... Então, será que é somente fazendo a filtração da água? Será que é fazer uma cloração, desinfectar a água? Fazer uma coagulação daquela água? Fazer uma fluoretação? Ou apenas decantar? Você aí, meu caro aluno. Nós aprendemos sobre a decantação, sobre o quê? Sobre o tratamento de água, né? As possíveis etapas, mas aquela população não tem tratamento de água. E muitas bactérias, muitos micro-organismos estão presentes naquela água. Não existe, digamos assim, um tratamento da água sequenciado, né, para que pudesse propiciar às comunidades uma água potável de boa qualidade. São muitas populações, olha só quantas ilhas, né, nós temos ali. Mas, para isso, o procedimento adequado para tratar as águas dos rios, a fim de diminuir os problemas de saúde causados por quem? Por micro-organismos a essa população é qual? Então, se você, olha só, se você assinalou, tá bom? A letra B como resposta correta, parabéns, hein? Porque para matar micro-organismo não é a filtração nem a decantação, porque elas separam apenas substâncias sólidas, brutas. E para você matar micro-organismos, você utiliza o processo de cloração. Vamos ao comentário? Exatamente isso aqui, alternativa B, porque a cloração é o método mais econômico e usual para a desinfecção da água em sistemas públicos. Sendo a etapa do tratamento de água que consiste na desinfecção, ou seja, a etapa do tratamento onde ocorre a morte dos micro-organismos, seria então o procedimento mais adequado para a água dos rios na população ribeirinha, seria fazendo a desinfecção que a gente faz através da cloração. Aí, então, entendemos que ficou claro a resposta com relação à alternativa B, a essa terceira questão. E parabéns para você, meu caro aluno, que assinalou a resposta correta. E aí, meus caros alunos, que bacana, né? Então, veja só que você pode se tornar um profissional no futuro dedicado a conhecer detalhadamente sobre tratamento de água. Quem sabe aí? E aí, na sua região, tem estação de tratamento de água? Tem ETA? ETA quer dizer estação de tratamento de água. Se você, por exemplo, escutou ETER, ETER significa estação de tratamento de efluente. Os efluentes são aquelas águas que são geradas pelos esgotos e etc e tal. Agora, água, para se tornar potável, ela tem também que respeitar a legislação do Ministério da Saúde. Então, a vigilância sanitária, né, existem legislações onde orienta todas as técnicas de tratamento de água, ok? Então, para o tratamento de água, aquelas técnicas, né, como coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e a distribuição para as comunidades. E antes, né, nessa aula, vocês aprenderam várias técnicas de separações, não é isso? Filtração, decantação, filtração a vácuo e filtração natural, destilação simples e fracionada, catação, levigação, enfim. E também a cristalização ou recristalização. Tá joia? Então, esse conteúdo dessa aula é de grande importância. E isso acontece na sua residência, sua mãe. Então, vocês, quando vai fazer alimento, vocês misturam, vocês separam, né? E aí, a cozinha de sua residência
é um mini laboratório. Você faz todas essas teclas e às vezes nem despertava para tamanha importância, ok? Então, olha aí, valeu a aula e convidamos vocês para ficar ligado na próxima aula, que voltaremos com mais conteúdos de química importante para você. Um grande abraço, meu irmão.